Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa abençoar a sua vida e o seu lar. Vamos, ao longo deste mês, abordar esse tema, dependência de Deus. E eu devo dizer que em 4 estudos que teremos nesse tema, vamos primeiramente, nesse primeiro bloco, aprender alguns princípios a respeito do que é dependência de Deus. E depois, ao longo do mês, vamos aplicar esses princípios a situações práticas da vida, como o planejamento, a administração das nossas finanças e também a respeito de como nós podemos lidar com a nossa vida profissional, observando esses princípios em relação à dependência de Deus. O problema é que quando você começa a discutir e olhar para a Bíblia, procurando respostas para o que seja dependência de Deus, você se depara com algumas curiosidades. A primeira delas é que não há, em nenhuma das traduções da Bíblia para a língua portuguesa, o termo dependência de Deus. E isso é curioso. Você vai encontrar ao longo das escrituras várias palavras como redenção, justificação, mas você não vai encontrar nenhuma palavra que conceitue, nenhum versículo que conceitue a expressão dependência de Deus. E isso nos leva à segunda curiosidade sobre o tema. Você não vai encontrar ao longo das escrituras nenhum versículo que diga a dependência de Deus é, abre aspas. Portanto, a pergunta que fica é: o que temos a aprender sobre dependência de Deus? Por que a Bíblia não menciona esse termo claramente? Será que ele não é importante para a vida cristã? A Bíblia fala a respeito de justificação, de salvação, de santificação, mas não diz de forma conceitual nada a respeito do que seja dependência de Deus. E isso me leva a 2 constatações bem interessantes. A primeira é que divindade e dependência são, na verdade, 2 lados de uma mesma relação. A Bíblia não se preocupa em conceituar o termo dependência de Deus, porque desde o princípio registrado lá em Gênesis capítulo 1 até o Amém de Apocalipse 22, nós vamos encontrar a dependência de Deus em toda a narrativa bíblica, porque onde aparece a palavra Deus, está implícita ali dependência total a Ele. É isso que significa essa relação nossa com Deus. Dizer que nós temos um Deus implica, por consequência, dizer que nós somos totalmente submissos a Ele e totalmente devotos a Ele. Portanto, dependência de Deus são, na verdade, 2 lados de uma mesma relação. A segunda coisa que aprendo com isso é que viver fora da dependência de Deus é negar completamente a sua existência e tentar fazer-se Deus em seu lugar. E nisto consiste toda a origem do pecado. Desde aquele anjo de luz, descrito nas Escrituras, e que era o sinete da perfeição e que teve no coração o desejo de ser semelhante a Deus, até Adão e Eva no Éden, que foram convencidos pela história de que se eles comessem do fruto seriam semelhantes a Deus, a máxima para qualquer ato de desobediência ou transgressão à lei de Deus está centrada no fato de que queremos um modo de vida que não dependa de Deus. E por isso nós precisamos ter muito cuidado quando lidamos com dependência de Deus, porque não aceitar o senhorio de Cristo em nossa vida, não aceitar que somos totalmente dependentes de Deus, nos coloca em uma situação completa de vulnerabilidade diante do pecado. Eu gostaria de convidá-lo a ler comigo João capítulo 15, versículo 5. João capítulo 15, versículo 5, lemos assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Estas foram uma das últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Jesus havia passado 3 anos treinando os seus discípulos. E durante esses 3 anos, ele havia dividido o seu treinamento em pelo menos 3 etapas. Em uma primeira etapa, Jesus Cristo agiu, Jesus Cristo fez enquanto os seus discípulos observavam. Numa segunda etapa, Jesus Cristo agiu, fez a obra, realizou milagres junto com os seus discípulos. E no final desse treinamento, na terceira etapa, Jesus Cristo enviou os seus discípulos e apenas supervisionou enquanto eles atuavam e trabalhavam. Quando chega no capítulo 14 de João,
nas últimas instruções de Jesus. Depois de 3 longos anos ensinando, treinando os seus discípulos, Jesus Cristo diz a eles: eu estou indo para o Pai. E ele diz: vocês ficarão aqui e vocês farão obras maiores do que aquelas que eu fiz. Jesus Cristo estava nessas últimas instruções dizendo aos seus discípulos: todo o preparo, todo o treinamento que eu dei a vocês tinha como finalidade uma coisa só: que vocês pudessem continuar a obra que eu comecei, que vocês pudessem levar adiante a mensagem que eu comecei. Mas quando chega no capítulo 15, versículo 5, Jesus Cristo parece contradizer tudo aquilo que havia acabado de dizer, quando ele vira para os seus discípulos e diz: olha, tem uma coisa que vocês precisam saber, é que sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Eu imagino os discípulos se entreolhando e dizendo: mas como assim, Senhor? O Senhor acabou de dizer que nos preparou porque o Senhor está indo para o Pai. O Senhor acabou de dizer que nós faremos obras maiores do que as que o Senhor fez. E como é que o Senhor agora nos adverte dizendo: sem mim nada podeis fazer? Eu aprendo com essas palavras de Jesus alguns princípios que são importantíssimos quando nós falamos, quando nós pensamos no que significa dependência de Deus. O primeiro princípio que eu quero destacar com você é que dependência de Deus é um elemento ontológico do discipulado cristão. Essa palavra ela é estranha, não é? Ontologia. Eu gostaria de explicar para você isso de maneira muito simples e talvez correndo o risco até mesmo de ter a minha definição dita como simplista demais. Mas imagine que você, na sua casa, se propõe a fazer um bolo de fubá. Qual é o ingrediente que não pode faltar nessa massa e que sem ele você vai ter qualquer outro tipo de bolo menos um bolo de fubá? Obviamente é o fubá. Se você tirar a dependência de Deus da vida cristã, você vai ter qualquer outra coisa, menos um discípulo de Cristo. Não há discipulado autêntico sem dependência de Deus. Meus queridos, sem dependência de Deus, nós podemos ter religiosidade, nós podemos ser místicos, nós podemos acreditar em qualquer outra coisa, podemos nos tornar legalistas, mas nunca seremos discípulos de Cristo. Porque a autenticidade do discipulado implica dependência total a Jesus Cristo. Quando Jesus reúne os seus discípulos no capítulo 15 de João, era exatamente esta mensagem que Jesus queria lhes transmitir. Ao longo da caminhada, ao longo do período de preparo, inclusive muito recentemente, essas palavras de Jesus, os discípulos haviam tido grandes discussões entre eles para saber qual deles era o maior, qual deles era o melhor. E no capítulo 15, Jesus vira para eles e os adverte seriamente, dizendo: aprendam que sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Nenhum treinamento que eu dei é válido, nenhuma palavra que eu disse, nenhum sermão será eficaz se vocês abandonarem esse princípio de que sem mim vocês não podem fazer nada. Portanto, dependência de Deus é essencial, é um elemento que se você tirar da vida cristã, você vai ter qualquer outra coisa menos vida cristã. A segunda coisa que aprendo com as palavras de Jesus é que a dependência de Deus não é um evento na vida do cristão. Jesus não disse aos seus discípulos: olha, eu vou contar a vocês um segredo e eu quero que vocês façam uso dele apenas em determinadas condições específicas. E o que eu quero dizer para vocês é: dependam de mim. Não. A dependência de Deus não é como aquela roupa cara que nós guardamos para ocasiões especiais. Sabe? Aquela roupa que você comprou para ir no casamento de alguém, aquele vestido longo ou aquele suéter, né? Aquele blazer que você comprou e que você usou unicamente para aquele casamento e guardou lá no seu guarda-roupa e agora você está esperando uma ocasião especial que seja tão importante quanto aquela que gerou a compra dessa roupa. A dependência de Deus não é assim. Nós somos totalmente dependentes de Deus. E mesmo nas práticas mais comuns da vida cotidiana, mesmo nas atividades mais simples da vida cotidiana, nós somos totalmente dependentes de Deus.
A terceira coisa que aprendo com as palavras de Jesus é que a dependência de Deus não é atenuada pelas circunstâncias da vida. A dependência não é um acessório que nós guardamos para utilizar em dias difíceis. Não é aquilo ao qual recorremos quando o nosso mundo desmorona. A dependência de Deus não traz como referência a fraqueza humana, mas sim a onipotência divina. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele não muda. E é por isso que a nossa dependência de Deus nunca vai mudar, porque a nossa dependência de Deus é imutável, tal qual Deus é imutável. Eu gostaria que você ponderasse a respeito disso. Como tem sido a sua relação com Deus? Como tem sido a sua dependência de Deus? Imagine isso. Você está vivendo a sua vida cristã, mas todas as suas decisões passam pelo escrutínio de Deus. Todas as suas ações são submetidas à avaliação de Deus. Você vive plenamente consciente dessas palavras de Jesus, de que sem Ele nós não podemos fazer nada, sem Ele a sua vida não pode ser bem-sucedida, todo sucesso, toda vitória, toda conquista, toda força que você abriga, ela vem de uma fonte única que é Deus. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. A quarta lição que eu aprendo a respeito da dependência de Deus é que a experiência não dispensa a dependência. Eu quero chamar sua atenção para um caso específico aqui. Pedro estava entre os discípulos. Estava ouvindo atentamente o que Cristo havia ensinado. Mas apesar de ouvir as palavras de Jesus, Pedro ainda não havia compreendido a dimensão desse ensino. Tanto é que, pouco mais tarde, Pedro vai dizer a Jesus: Senhor, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Eu não sou tão fraco assim, eu sou totalmente capaz de não negá-lo. O tempo passa, Pedro nega Jesus. Agora, com a sua vida completamente desmoronada, Pedro resolve a voltar à prática da sua profissão, área da qual ele era um profissional perito, porque durante anos de experiência Pedro havia adquirido todas as habilidades necessárias para ser um bom pescador. Agora Pedro retorna ao mar, lança suas redes, e quando Jesus Cristo o encontra lá em João capítulo 21, Pedro havia trabalhado a noite toda sem ter qualquer êxito. Mesmo na vida profissional da qual ele era perito, Pedro não havia tido êxito sem a presença de Jesus. Agora Jesus Cristo chama Pedro para uma conversa, no capítulo 21 de João, coloca Pedro no propósito novamente, dá a Pedro a direção correta e diz: Pedro, você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Depois de delegar a Pedro essa responsabilidade de apacentar suas ovelhas, Jesus Cristo volta nesse ponto e diz: Pedro, tem uma coisa que eu disse lá atrás, que você talvez tenha esquecido. E Jesus diz para Pedro assim: você, Pedro, quando era mais moço, você ia de um lado para outro, você não precisava de ninguém, você se vestia sozinho, mas vai chegar um tempo, Pedro, em que você se tornará mais maduro, que você se tornará mais velho, então outras pessoas terão que ajudá-lo a se vestir, outras pessoas terão que guiá-lo pela mão. O que Jesus Cristo estava dizendo para Pedro é o seguinte: Pedro, essa é a dinâmica da vida orgânica. Quanto mais maduro você se torna, mais dependente você é. Preste atenção nisso. Talvez você que está me assistindo agora, olha para os seus filhos adultos chegando na sua casa e você estranha esse comportamento, não é verdade? Aqueles meninos e meninas que um dia eram apenas criancinhas correndo em volta da sua mesa e que queriam comer biscoito com o almoço servido, que se você deixasse comeriam um pote de bala de uma vez só ou a caixa de bombom inteira e você repreendia e dizia: meu filho, não pode, você não pode comer isso. Outra hora você lhes dizia: afaste porque isso aqui é perigoso. Agora esses meninos e meninas cresceram. Eles entram dentro da sua casa e fazem com você o mesmo que você fez com eles lá atrás. E eles dizem: mãe, você não pode comer essa quantidade de doce. Pai, você está fazendo arte demais. Não é para a sua idade. E eles começam agora a querer controlar a sua vida como você um dia controlou a deles. Jesus Cristo diz: essa é a dinâmica da vida. Quanto mais maduros nós somos, mais dependentes nós nos tornamos de outras pessoas.
E é isso que Jesus Cristo nos desafia. A nossa maturidade espiritual nos torna cada vez mais conscientes de que nós dependemos de Deus. Nunca haverá, meu irmão, um momento na sua vida que você poderá chegar e dizer assim: eu estou plenamente realizado, eu tive muitas experiências com Deus e eu não preciso mais de Deus porque eu aprendi tudo que era para ser aprendido, eu não preciso mais de Deus, eu sou maduro. Quanto mais maduros somos, mais dependentes de Deus nós nos tornamos. Todas as pessoas que você conhece, que são pessoas sábias, que são instrumentos de Deus, têm essa característica em comum: elas dependem de Deus. Elas não aconselham sem que tenham ouvido de Deus. Elas não tomam decisões sem que a direção tenha vindo de Deus. Elas não agem sem que a ordem para agir ou para parar tenha vindo de Deus. Portanto, é preciso compreender esses pontos que acabamos de elencar, esses princípios que acabamos de abordar, porque ao longo desse mês nós vamos aplicar esses princípios às situações práticas da vida. E eu espero sinceramente que isso abençoe a sua vida, que isso consiga motivar o seu coração a viver uma vida total de dependência de Deus. Vamos falar com Deus neste momento? Curve a sua cabeça. Qual tem sido a sua dificuldade nessa relação com Deus de ser dependente dEle? Talvez você tenha tido dificuldades de admitir que sem Ele você não pode fazer nada. Talvez você tenha dificuldades de entender que sem dependência de Deus não existe relacionamento com Deus, porque Deus e dependência de Deus são dois lados de uma mesma relação. Talvez você tenha tido dificuldades de compreender que as experiências da vida não substituem ou não atenuam a sua experiência com Deus. As circunstâncias não podem ser um obstáculo. Olha, hoje eu estou precisando muito de Deus, então eu vou depender dEle, amanhã eu não sei porque eu posso estar mais autoconfiante. Não. Que você possa, nesse momento, curvar o seu coração diante de Deus e dizer: Senhor, eu preciso ser totalmente dependente de Ti. Vamos falar com Deus. Nosso Deus, nós Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. E a nossa oração é que o Senhor nos ajude a compreender o quanto dependemos do Senhor. Que o Senhor nos ajude a entender, meu Deus, que nós de fato não podemos fazer nada sem o Senhor. Que possamos compreender que toda a base do nosso relacionamento com o Senhor está centrada no fato de admitirmos e sermos submissos à Tua vontade e à Tua soberania. Nós pedimos a Tua misericórdia por nós, que o Senhor nos ajude a viver essa verdade na nossa vida prática. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Aguardo você no próximo domingo, quando nós veremos como a dependência de Deus pode nos dar confiança e segurança no planejamento da vida. Que Deus abençoe a sua casa e a sua vida em nome de Jesus.